Atos capítulo 16, no versículo 19. Eu quero ler a partir do 19 essa porção da palavra. Percebendo que a sua esperança de lucros tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram com que lhes tirassem as roupas e lhes açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Você pode repetir isso comigo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aleluia! De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou no corredor e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você pode fazer esta pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Diga comigo: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Diga comigo, irmão: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus que ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Amém? Amém. Que porção preciosa é essa, né?
que história linda, que acontecimento sobrenatural, porque foi exatamente o que aconteceu. Foi um acontecimento sobrenatural, a manifestação sobrenatural do nosso Deus, aquele Deus que era, que é e que vai continuar sendo fiel nas nossas vidas. Operou naquele lugar, trazendo à existência aquilo que era necessário para que eles pudessem ser supridos de suas necessidades, e muito mais do que suprir Paulo e Silas da sua necessidade ali naquele momento, havia um propósito no coração de Deus, e o propósito era salvar aquela família inteira, a família do carcereiro. Deus, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas. Deus, quando nos criou, Ele pensou em algo, Ele tinha algo em mente, Ele tinha algo definido no seu coração. E quando Ele me chamou por nome, antes que o mundo fosse mundo, quando Ele te chamou por nome, antes que o mundo fosse mundo, era justamente porque Ele já tinha algo planejado para você. E quando, querido, você veio à existência desse mundo natural, Deus deu início a esse plano, um plano ao qual Ele nunca desistiu, Ele nunca vai desistir. Ele está trabalhando para que você conheça cada vez mais aquilo que é plano do Senhor para a sua vida. E faz parte do plano de Deus as conquistas, as vitórias, ainda que em muitos momentos, como eles aqui, passaram por dores, por sofrimentos, por humilhações, ainda que nós venhamos passar por dificuldades, por desafios, ao qual o próprio Cristo passou e deixou claro que neste mundo nós teríamos aflição. Ainda que os problemas existam, ainda que as dificuldades sejam reais muitas vezes nas nossas vidas, Deus está trabalhando para que o plano dele se estabeleça nas nossas vidas. E neste tempo, de uma forma especial, Deus está falando para nós: eu vou tornar vocês maiores. Amém. Eu vou fortalecer vocês de uma forma sobrenatural, para que você esteja capacitado para aquilo que eu tenho para colocar nas mãos de vocês. O que seria aquilo que Deus tem para colocar nas minhas mãos? Que bênção seria essa? Que tempo é esse? O que Deus quer? O que Ele vai fazer? Que participação é a minha em tudo isso? De uma coisa eu estou certo: à medida que eu vou crescendo, a minha visão vai sendo ampliada. Eu vou percebendo o que realmente está no coração de Deus. E quando eu começo a conhecer esta vontade, quando eu começo a me relacionar com esta vontade, quando eu começo a discernir o tamanho deste plano, eu vou me maravilhando, eu vou criando uma expectativa cada vez maior para aquilo que está por vir. E por vir, bem porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Nesta casa de oração. Amém. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida pessoal, ainda está por vir na tua família, assim sucessivamente. Bem porque, queridos, o nosso Deus, Ele se move de forma grandiosa. Eu não sei o tamanho da tua expectativa, e eu não sei o que você tem crido no que se diz respeito àquilo que Deus tem falado, de pisar em algo novo, uma terra nova, ou de viver coisas novas, de desfrutar daquilo que Deus preparou para mim. Eu não sei a tua expectativa, mas de uma coisa eu estou certo: tem algo preparado para você, tem algo preparado para a sua família, neste tempo. Amém. Um tempo profético. Aleluia. Eu posso chamar esse tempo de tempo Kairos. Glória a Deus. O
Senhor dos tempos, Ele determinou que esse tempo nós pudéssemos viver algo excelente. Mas pastor, Em nome de Jesus. eu ando tão enfraquecido, tão enfraquecida. A minha expectativa já não é tanta. A minha esperança, eu acho que ela está por um fio. Porque tantos são os desafios que eu estou estremecida, estou estremecido por conta dessas adversidades que vai me envolvendo. Já não estou encontrando força para suportar tudo isso. A verdade é que eu nem sei o que fazer mais. Pastor, você já viu aqueles cachorrinhos que caem da carrocinha, bate a cabeça? Quando que eu estou? Acho que eu estou meio que parecido. Não sei mais o que fazer. A coisa está tão forte. A dor, o sofrimento, parece que não acaba. Já faz um tempo que eu estou aí buscando essa solução e a coisa não rompe. Eu venho no culto, eu sou presente, eu oro, parece que não rompe. Eu já não aguento mais essa situação, está muito difícil mesmo. Bom, queridos, é certo que a palavra de Deus ela é viva, e ela é poderosa, e ela não é mentirosa. Ela mesma diz: nenhum sofrimento vai além da nossa capacidade de suportar. A palavra de Deus ela está trabalhando, e eu preciso aprender e entender que pode ser uma grande oportunidade para um crescimento muito grande. E porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos dele também não. Deus está acima da minha compreensão. Aleluia. E quando eu me pego diante de um Deus que está trabalhando em meu favor, e não Deus qualquer, é o Deus, é a palavra. Glória a Deus. Então eu posso descansar, ainda que a dor esteja me incomodando, ainda que o desconforto seja grande. Há uma resposta na boca desse Deus para mim. Aleluia. Há uma direção desse Deus para a minha vida. Glória a Deus. Eu só preciso saber que as coisas não é do meu jeito, que as coisas não são do meu tempo, não é da minha forma, é do jeito dele. Aleluia. E a palavra de Deus diz que eu sou muito amado dele. Amém. Ao ponto, queridos, de eu ser chamado de propriedade peculiar. Aleluia. Eu sou exclusivo. Glória a Deus. O amor que ele sente por mim não dá para compreender, não dá para entender, isso é muito grande. E aí eu preciso saber para que lado olhar. Ou eu olho para a realidade de Deus, ou então eu olho para essa realidade que até que tem conseguido tirar minha paz. Eu vou fixar os meus olhos aonde? Porque a Bíblia diz que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que é uma palavra de segurança, de conforto, de prosperidade, já liberado sobre a minha vida. Aleluia. Receba. Mas a verdade, queridos, que eu sou um homem, você é um homem ou uma mulher que está tomando decisões, e essa decisão é uma que nós precisamos tomar. Eu coloco os meus olhos lá, ou eu coloco os meus olhos diante do Todo-Poderoso? Porque Ele é a mais alta patente. Amém. Ele está acima de tudo. Glória a Deus. Ele disse para mim nesta tarde:
tão grande que eu pudesse te dar. Jesus, é verdade, Senhor. Que tamanho de necessidade seria essa? Que eu não pudesse suprir. Talvez, queridos, eu penso que essa tua necessidade, que esse teu desafio, ele não seja tão grande quanto os nossos irmãos ali, o tal Paulo e o Silas. E olha que homem de Deus são esse Paulo aí, que serve. Estava lá ele, no fundo de um cárcere, preso, com os pés e mãos amarrados, eu penso que escuro, fria, molhada, úmida aquela prisão. Mas ele decidiu, eu vou olhar, meu Deus, vou olhar para essa realidade aqui. Bem porque se eu olhar para essa realidade, eu vou ficar louco. E ele tomou uma decisão. E é dessa decisão, queridos, que eu estou chamando a sua atenção. A decisão de Paulo foi olhar para Deus. E o fruto desta decisão liberou na boca desse homem, daqueles homens, dos dois, uma canção nova, um louvor de adoração. A coisa que estava estreita para eles, estava desconfortável, muito desconfortável. Mas eles decidiram louvar, eles decidiram adorar o Senhor. Havia no coração deles uma disposição de crer, de confiar, de acreditar. Havia no coração deles uma disposição de buscar unicamente no Senhor. Porque eles poderiam tentar manipular o carcereiro, eles poderiam tentar fugir, mas eles buscaram uma única solução, a que estava no Senhor. E como se busca no Senhor uma solução em meio aos altos louvores? Fala para o teu irmão, em meio aos altos louvores. Que Deus opera milagres. Queridos, o que aconteceu ali? Foi um milagre? Foi uma ação sobrenatural, uma ação à força que não é natural, que se moveu naquele lugar. Mas você percebe, queridos, que não foi somente uma força física abrindo aquelas cadeias. A força também foi de convencimento, porque uma palavra de convencimento rompeu naquela situação, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, amém, trazendo cura na alma e uma série de benefícios por conta daquele propósito que havia ali. Aleluia. Eu penso que Paulo, no seu coração, ele discerniu: Deus, eu sei que a coisa aqui está feia, mas eu penso que há um propósito para tudo isso. Eu penso que o Senhor já tem algo muito bem definido quanto a toda essa realidade. Aleluia. Isso aqui não é, Senhor, um acontecimento ocasional, não. O Senhor tem planos, tem propósitos aqui. E justamente o que havia naquele lugar, havia um grande propósito da parte de Deus. Bem porque, queridos, uma alma do Senhor é preciosíssima. Não tem dinheiro que pague. Ali foi uma família inteira. Eu penso que aqueles outros presos, eles foram alcançados por esta palavra. Deus operou milagres naquele lugar. Porque o que nos chama a atenção muitas vezes quando lemos esse texto é um terremoto, que poder deste Deus, abrindo, destruindo as cadeias.
Mas, queridos, as cadeias espirituais é que estavam rompendo naquele momento. A palavra de salvação estava sendo liberada, um impacto sobre aquelas cadeias. Os olhos estavam sendo abertos. Aquelas pessoas, elas puderam ver que realmente existe um Deus poderoso. Amém. Porque, filhos, aqueles que estão no mundo, eles não conseguem ver. Olha, eu não vejo você, mas agora eu te vejo. Os olhos foram abertos para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno. Eu não estou falando, queridos, das ilusões do mundo, porque isso é ilusão mesmo. Se você olhar, começar a olhar e olhar 360 graus, tudo que os teus olhos naturais alcançar, passa. Mas a Bíblia diz: passará céus e terra. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra? Essa que já te convenceu. Não passará. Amém. Então, meu querido, alegre teu coração mesmo em meio à adversidade. Saiba que já há um tempo determinado para que estas resistências não te segurem mais. Você sabe, filhos, o que me chamou a atenção aqui também, Paulo e Silas, eles não aceitaram aquela realidade. E você sabe que tem muito crente aceitando a miséria, a mesmice, o comodismo, ele se acomoda. Tem muita gente pensando no pequeno, tem muita gente se movendo no pequeno, sendo que o nosso Deus pensa grande e se move no grande. Eu penso que quando eles abriram a boca, aquela canção estava declarando: essa não é a minha realidade. Não foi para isso que eu fui criado, para viver preso, sofrendo. Não foi para isso. Eu fui criado para o louvor do meu Deus. Eu fui criado para me mover de forma grande. Os melhores frutos desta terra são direitos meus. Eu penso que Paulo estava falando: essa Canaã é minha. Isso aqui, essa realidade não é a minha realidade. E quando ele abriu aquela boca profética e começou a cantar uma canção profética, algo sobrenatural, algo maravilhoso aconteceu. Prisões físicas e espirituais foram partidas, elas não resistiram. Da mesma forma que Deus não resistiu e operou, porque quando Deus ouviu aquela canção subir, ela subiu com um cheiro agradável. Quando Paulo abriu a boca, Silas abriu a boca, eles liberaram um perfume suave e agradável. Aquele louvor, queridos, não ficou limitado ao telhado, ele subiu até o altar. É desse louvor que eu estou falando, queridos, de algo que acessa a presença de Deus. Eu estou falando de um louvor que expressa a confiança nesse Deus, um louvor que ele é consciente de que toda a resposta está nele, um louvor que sabe: esse Deus tem controle de todas as coisas. Amados, o meu Deus, ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Amém. Ele tem o controle do universo, ele tem o controle da história. Aleluia. Ele tem o controle do seu povo. Ele é todo poderoso. E se você lê
observando. Quando você estava sendo gerado lá, formando os teus ossos, lá estava ele atento à tua formação. Filhos, o teu Deus é presente. Filhos, o teu Deus é presente. Amém. Ele está presente. Nosso Deus é presente. Ele tem muito mais para nos dar. Muito mais. Muito mais. E é por isso que ele está falando nesta noite. Que o louvor não pode cessar. O teu louvor não pode cessar. Diga para o teu irmão que o louvor não pode cessar. Ainda, queridos, que o inimigo, ainda que o diabo, ele tente nos pressionar, porque ele tem tentado pressionar mesmo. Muitas são as pressões, muitas são as pressões do nosso dia a dia. O inimigo vem, ele quer nos achatar. Não falta pressão, não falta dificuldade, elas existem. Ele está trabalhando realmente para me convencer de que não é tudo isso. Filho, se você tiver fé para dizer para o teu irmão, é tudo isso sim, diga para ele. Porque eu digo para você nesta noite, é tudo isso sim. Aquilo que Deus está falando é exatamente o que Deus tem preparado para você. Exatamente. E o que ele tem? Prosperidade integral. Amém. Você pode dizer prosperidade integral. Prosperidade integral. Queridos, nós poderíamos caminhar e observar tantos princípios, tantas verdades dentro deste texto. Nós podemos olhar para aquelas pessoas que surraram ele, e nós podemos trabalhar tantas verdades ali. Mas eu quero que você saiba que Deus continua tendo o controle de todas as coisas na tua vida. Amém. Nada fugiu. Ainda que o inimigo diga para o teu irmão, ainda que haja uma pressão, você exercita sobre a tua vida, com o propósito de calar a sua boca. O teu Deus é maior. Você não vai calar. Você não vai calar. Você não vai calar, pelo contrário, você vai começar a cantar. Uma canção nova vai ser liberada nesse tempo, que com certeza vai fazer terremoto. Quando Deus dá um texto, quando Deus dá uma história, não é simplesmente para eu contemplar que maravilhosa essa história. Isso aqui é extraordinário, queridos, de poder grande. Esse texto está cheio, recheado de unção, de poder para esse tempo, ainda que eles viveram isso há 2000 anos. Há poder nesta palavra para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus Cristo do Senhor. O texto diz que Paulo e Silas oraram e louvaram, sabendo que romperia a resposta de Deus sobre a vida deles. Paulo e Silas, quando eles se posicionaram, orando e louvando, eles estavam anunciando no mundo espiritual: esse não é o meu lugar, essa prisão não pode me reter, não pode me segurar. Sou profeta nesta geração. Aleluia. Você pode dizer: eu sou profeta nesta geração. Sou profeta nesta geração. Ainda, queridos, que muitos queiram lucrar em cima de você.
que eles estavam ali presos. Eu penso que o lugar ali não era um lugar agradável. Nós vemos essas penitenciárias, eu já tive dentro de várias delas, já conheci pelo menos umas 8 penitenciárias. O lugar é tenebroso, as celas são horríveis, mas eu penso que aqui onde eles estavam, nessa época, dentro desse contexto aqui, era muito pior a cela que eles estavam. Eles, mesmo presos e dentro daquele lugar, eles não se sentiram abandonados. Você sabe, filhos, que tem muito crente se sentindo abandonado, muito crente se sentindo rejeitado. Deus nunca te abandonou. Fala isso. Deus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. O Salmo 139 diz que quando você começou a ser formado, ele estava presente. Lá no teu nascimento, lá estava o Deus de Israel presente. Continua presente no teu corriqueiro. Não vai te abandonar. Essa dor, ela não vai durar eternamente. Glória a Deus. Se você tiver fé para liberar uma canção nova nessa noite, Aleluia. eu tenho certeza que é exatamente nessa noite que vai romper a tua alegria. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque se você, da mesma forma que Paulo declarou através daquele louvor, esta situação não me pertence, essa realidade não é minha. Se você abrir a tua boca, saber que esse Deus está presente, e é hoje que Ele quer fazer um terremoto acontecer. Aleluia. Libere, eu libero a palavra de louvor diante de Deus, sabendo que Ele está trabalhando. Havia propósitos ali, e um deles era salvar a família inteira daquele carcereiro. Eles foram salvos? Foram. Aquela situação durou o suficiente para o propósito se cumprir. Não vai ir além. E eu creio, filhos, que esse é o tempo Kairos. Aleluia. De Deus reverter essa coisa. Glória a Deus. Semana passada Deus falou e me fez ouvir durante a tarde. E esse mesmo barulho eu ouvi à noite enquanto nós estávamos aqui. E eu estou ouvindo este barulho desde então. Um barulho de deslocamento, um barulho de rompimento da parte de Deus neste tempo. Se você tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando para você, porque coisas grandiosas estão acontecendo. Aleluia. Aleluia. Querido, Glória a Deus. você não está com os teus joelhos dobrados por conta daquela causa? Que causa? É que você escreveu. O Paulo, eu me comprometi com você de dobrar os joelhos juntos. Filho, barulho de rompimento já foi liberado. Amém. Talvez a pressão exercida por esse maluco, esse demônio, talvez tenha causado alguma dor, algum sofrimento. Mas você
domingo me ouviu falar das prisões espirituais. Essas prisões não podem resistir o poder do teu louvor. O poder que esse louvor gera. Teu louvor gera terremotos. A coisa é grandiosa. Existe uma batalha, existe uma pressão. Ela existe. Onde ela está acontecendo? Entre o meu corpo e o meu espírito, mais exatamente na minha mente. Os conflitos, a pressão está tentando se estabelecer. Mas há uma palavra, há uma promessa, há uma direção do nosso Deus. Amém. E essa direção para a glória, em nome de Jesus Cristo. Ainda que o diabo, ele, por conta deste barulho, por conta deste deslocamento, por conta dessa coisa que rompeu, tente exercer uma pressão maior, a palavra que está e que rompeu esse evento é suficiente para dizer: alto lá, Satanás. Alto lá. É o meu tempo kairos na vida deste homem, dessa mulher. Amém. Esse é um tempo favorável a esta família. Eu determinei que assim fosse. Sai para lá. É Deus, queridos, que estabelece os limites para Satanás. O diabo não pode ir além da demarcação que foi feita pelo Deus de Israel. Aleluia. Então não tenha medo. Não tenha medo da pressão. Não tenha medo da opressão. Porque há poder em você, a habitação de um Deus vivo, de um Deus forte, de um Deus poderoso.